tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2013, sexta-feira. O verbete é de número 2576. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é vítima fraterna. A especialidade é pacifismologia. Quem redigiu o verbete é nossa veterana, a professora Isilda, que está ali muito bem acompanhada. Definição. A vítima fraterna é a consim homem ou mulher em processo de perdoamento e reconciliação com os algozes do passado, podendo transformar-se em amparadora extrafísica dos mesmos no decorrer da alternância ressoma-dessoma. A força do SEM do pensênio fraterno, o holopensênio fraterno do grupo evolutivo conscienciológico, a retilinearidade pensênica da ex-vítima assistente, a pensenidade inegóica enquanto medida assistencial, o hábito do pré-perdão assistencial, o hábito de ver os trafores das consciências, o polianismo terapêutico, o posicionamento íntimo quanto à intencionalidade assistencial universalista, o fraternismo e a solidariedade atuando como base de renovação consciencial profunda, a mudança do temperamento, a disponibilidade intraconsciencial na assistência inegóica, o perdão sendo primeira ferramenta para a mega compreensão libertária. Tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Agora, o hábito de trabalhar as energias conscienciais dos chakras da cabeça. O serviço dedicado e silencioso dos amparadores extrafísicos de função. A prática da TENEP diária no exercício de acolher vítimas e algozes. A OFIEX acolhedora dos mega assediadores. Os algozes do passado. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acolhimento assistencial extrafísico, inseparabilidade grupo kármica, olhar de fraternidade, pré-perdão assistencial, viragem assistido-assistente. Frase enfática. A vítima fraterna caminha em direção à policarmalidade, acolhendo e recolhendo-se, reconciliando-se com o maior número possível de consciências, tornando-as compassageiras, evolutivas e imprescindíveis. Agora, você mantém alto empenho para ser vítima fraterna veterana? Vem aprimorando trafores nesse sentido? A videografia tem uma fonte, a bibliografia tem 5 fontes. Agora aqui, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Egocídio, perdoamento, acolhimento, autodiscernimento, autolibertação. Pré-perdão, reparação, reconciliação, recomposição, mega compreensão, fraternidade, magnanimidade, policarmalidade, harmonopensenidade, interassistenciologia, holomaturologia, antivitimologia, paradireitologia, pacifismologia, serenologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é autodistribuistiologia. O argumento é auto-mega-gesconológico. Eu chamo a atenção para o processo do enunciatum, que a gente está falando também na premissa sobre mega-tesouroteca. São só 2 páginas o verbete. Agora,
Eu gostaria de saber se o nível de ectoplasmia de uma pessoa tem relação direta com o seu perfil ou sua disponibilidade assistencial. É lógico que tem. Ou seja, se uma pessoa tem uma grande vontade ou disponibilidade de fazer assistência, o seu nível de ectoplasmia, consequentemente, é maior. Sim, o problema todo é que ela vai desenvolver mais. Porque tudo depende da vontade e da intenção. Na definologia, página 12, você escreveu: pode transformar-se em amparadora extrafísica. Quais condições a impedem de realizar esse parafato? São condições que dependem tão somente da própria consciência em questão, ou depende de condições externas a essa definição? O que você acha? É com você isso aqui. É definologia, página 12, é você. Podendo transformar-se em amparadora extrafísica, na definologia. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos abrindo espaço para acolhimento. Eu entendo, inclusive, que esse é um caminho para a dispersidade, para a habilidade. Porque o que nós vamos fazendo? Diminuindo também a hipomnésia. À medida que nós praticamos o pré-perdão, ou já acolhemos, abrimos nosso espaço consciencial para atender as vítimas e mesmo os algozes, nós vamos melhorando a nossa conexão com o extrafísico e aprendendo, ou melhorando a condição de atendimento e da nossa própria holomemória. Eu entendo que o fraternismo e o pré-perdão sejam axiomas para o alcance da nossa holomemória. Na fatologia, página 12, sexta linha, poderia nos detalhar o ato de saber esperar a viragem do mega assediador? De que forma saber quando essa viragem irá ocorrer? Olha, o que eu entendo é esperar a viragem do mega assediador. O que acontece? Nós temos já mega assediadores convivendo conosco. São os narcotraficantes, esses mega. O que acontece? Se nós punirmos só, sem ajudarmos na reeducação do parapsiquismo, no nosso parapsiquismo e na reeducação da compreensão desse assediador, de que ele é o maior prejudicado em relação até às vítimas que ele faz, que ele é uma vítima maior de tudo isso, nós não vamos conseguir muito trabalho. Então, o mega assediador, um dia, ele vai virar uma consciência lúcida. Nós temos que admitir que nós também já fomos mega assediadores também, né? Na fatologia, página 13, quinta linha, o que é a resignação funcional? A resignação funcional é uma resignação, que eu coloquei aqui, que eu entendi da vítima fraterna, é uma resignação que ela tem um precedente de você aprender a esperar o momento, mas trabalhar para que isso aconteça. Tá? É uma resignação funcional, ela não é estática, porque a gente tem que ver a resignação e o item, né, resignação e a personalidade vítima, como foi visto até hoje, só o lado religioso, como se a vítima tivesse que esperar, se a vítima tivesse que aguardar, se ela tivesse que ser uma resignada patética, entende? Não é isso, é a resignação funcional, você trabalha sabendo que vai acontecer. Após analisar minha hipótese de personalidade consecutiva, examinando temperamento, ideias, pensamentos e diversos fatores, desde meu nascimento até agora, vejo com muita clareza que essa hipótese seja verdadeira. Todos os fatos se encaixam perfeitamente na minha existência. E a personalidade também era muito cética. E mesmo com muitos banhos de energia ao pesquisá-lo, venho a duvidar. Poderia comentar a respeito? A hipótese de vida recente, Arthur Conan Doyle, quer dizer, o criador lá do detetive. Observação. Tenho ligação também com Emily Hobhouse, pois divulgava o espiritismo na África do Sul. Ele dessomou em 1930. Olha,
esse processo de personalidade consecutiva é com a personalidade. Você tem que examinar e ver com calma. A gente não sabe, tem que examinar. Se tudo é real, os fatos vão convergir e tem tanta coisa que vai afogar você com a realidade. Enquanto tiver em dúvida, é melhor ficar quieto. Professor, como impedir que uma ajuda se torne um veículo de alimentar o ego? Bom, eu estava lendo sobre a autossabotagem e me deparei com a questão da barganha como sendo um meio de encurtar o trabalho do próprio indivíduo, pois então não seria negativo fazer perguntas? O princípio da descrença entra nesse ponto? Olha, o problema que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente tem que ajudar os outros. Se a intenção é boa e você tem discernimento para ver o processo da ajuda e a estrutura do problema, você supera tudo, você está certo. Agora, muita gente tira o corpo fora com desculpa, com pretexto, com justificativas anticosmoéticas para não ajudar os outros. Então, pensa bem, começa a ajudar, que os amparadores vão ampliar as inspirações que você vai ter para o trabalho que você está fazendo. Agora, o princípio da descrença, baseado na experiência pessoal, é a base de tudo para a gente desenvolver qualquer coisa. No DAC, em Legadologia, página 35, o senhor poderia nos explicar melhor como a consciência atinge neopatamar na área da evoluciologia através da destinação do legado final de suas acumulações? Sim, o problema todo aí é o seguinte: o caso todo é o testamento intelectual que eu vivo falando aí. Você deve fazer artigo, deve fazer verbete da enciclopédia, deve escrever livro e, por fim, você vai fazer uma obra-prima que seja a sua cápsula do tempo, o legado intelectual que você vai deixar. Esse legado é que é a coisa mais séria, é um testamento intelectual. A consciência, então, aí atinge o neopatamar na área da evoluciologia. Poderia nos detalhar mais a mineviciologia, página 35, em relação à acumulação de trambolhos, trecos e troços? Eu digo aqui o seguinte: o incompletismo existencial começa pelo mini-vício. No universo da negligenciologia, a acumulação de trambolhos, trecos e troços tem utilidade, sem utilidade real, pode ser mini-vício passando despercebido. Vale a pena distribuir os nossos excedentes. É tanto que tem um mega pensante que eu vou colocar aqui, que é o seguinte: acumular não, dar. Esse aqui é o caminho. Agora, ó, dá coisa que tenha valor, né? Não pode dar coisa também que não tem valor nenhum. Senão não adianta nada, essa tapiação. Começar a dar cabelo à toa, corda velha, pedaço de corda, pedaço de arame, isso não adianta. No verbete do DAC, em Enunciatum, página 34, os itens 1, projetos de pesquisa, item 4 e item 6. O item 1, projeto de pesquisa. Quais são os projetos que você tem para fazer pesquisa? As etapas das investigações. Você já começou, está no meio, está no final? Como é que é o processo de investigações? Tudo tem as etapas, tem os graus de avanço do processo. E a 6, análise de conteúdo. A análise de conteúdo é das coisas mais sérias que tem. Se você está pesquisando qualquer coisa, ou fazendo uma investigação, tem que ver o conteúdo, a mensagem, a razão de ser, o objetivo, a meta. Eu chamo isso de megafoco. Isso é que é importante. O resto é moldura. Agora, a nossa verbetógrafa, em polinomiologia, página 14, poderia ampliar o único polinômio? O polinômio reconhecimento do erro, retratação, restauração dos relacionamentos e fortalecimento do vínculo evolutivo. Aqui foi baseado muito quando eu estudei a justiça restaurativa, porque a gente tem que ver assim, o reconhecimento do erro. Isso, para o algoz, ele tem que ver o que é que ele prejudicou, aonde ele prejudicou, quem que ele prejudicou, o que é que esse prejuízo, ou qual foram os danos que esse prejuízo trouxe, tá? E nós vamos encontrar vários tipos de algoz, até o do lixo atômico,
sabe, não é só aquele algoz do assassino, coisa assim. Você tem algozes de todos os tipos, porque tem vítimas também de todos os tipos. A retratação. Então, o que ela fez para recompor aquele erro? Para depois restaurar aquela condição que havia para a vítima. E aí, os relacionamentos fortalecidos, porque você pode ter, nesse fortalecimento aqui, após o reconhecimento do erro, após a retratação e após a restauração, você pode ter o quê? O que mais interessa, que é a amizade. Você pode chegar a um ponto em que algoz e vítima sejam amigos, porque, na verdade, enquanto nós tivermos o binômio vítima e algoz, esse vítima e algoz, eles são patológicos. Nós pegamos o vítima fraterna e o algoz arrependido porque já é o vínculo terapêutico, já é o início da reposição, aí, da recomposição realmente desses personagens. Agora, eu estou aqui com a listagem das pontuações da primeira década do acoplamentário. Ele foi fundado no dia 20 de fevereiro de 2003. Já foram realizados 115 cursos. Pessoas que realizaram o curso, 1.766 pessoas. Total de participações, 5.987 alunos. Gênero dos participantes, 60% dos alunos são mulheres. Ranking das participações no acoplamentário. Tem aqui a listagem das pessoas. Tem gente que já participou de 56 acoplamentário. Ranking dos estrangeiros no acoplamentário. Tem uma série, são muitos países, uns 15 países. Ranking de brasileiros do acoplamentário. A maioria, todo lugar já teve gente que já fez o curso. Faixa etária, também tem de tudo quanto é tipo, todas as idades. Participação de tenepsista, tem um monte deles aqui, e tem aumentado com o tempo. Publicações, livros, tem o Manual do Acoplamentário, o Acoplamentário a primeira década, e artigo, o fenômeno da clarividência do laboratório acoplamentário e acoplamentário experimentologia grupal avançada, e equipe do acoplamentário, 30 integrantes, a coordenação e a monitoria. Uma beleza, hein? Parabéns para a turma aí, com todos esses anos, 20, no caso, 10 anos, né, de trabalho, no dia 20 agora de fevereiro. Eu também quero falar para a nossa amiga lá de Joinville, que mandou aqui o nome das pessoas, etc. Tal. Olha, se eu fosse vocês, numa condição dessa aí, eu ia fazer a venda dessa casa e compraria outra aqui em Pofoz. Já que vocês vêm para cá mesmo, vende a que está aí e trabalha com outra aqui. Talvez isso seja uma saída. Agora, se vocês têm cacife, quer dizer, se tem pé de meia, conserva a casa aí, fala para o Instituto a finalidade e compra outra casa aqui, em Foz. Agora, eu quero também agradecer ao José Roberto, tudo que ele tem mandado, que ele é o cara que nos fornece muitos livros, principalmente dicionário. Dessa vez ele me mandou 2 filmes. Eu vou ver os filmes com calma, que são filmes novos, eu ainda não vi. Parece ser interessante. Conforme for, se precisar mais tarde, eu falo dos filmes aqui. Isso é filme escolhido, porque o Zé Roberto é muito vivo. Tudo que ele lê, tudo que ele estuda, é uma cabeça. Só o que ele entende do processo de bibliografia lexicológica é impressionante. Agora, eu entrego, então, a professora Isilda para você, porque fica tudo de paulista para paulista, de certa paulistano e tal. Vocês vão se entender. Ela foi minha professora primeiro. Pois é. Então, aqui, na fatologia, segunda linha, o polinianismo terapêutico. Podia dar uma ampliada, por favor? Tem até o verbete da professora Adriana Lopes sobre o polianismo terapêutico.
O polianismo não é aquela ser poliana que não vê nada errado, que não está sempre sorrindo. Não é. O polianismo terapêutico é você saber medir, trazer à tona o trafor da consciência, para resgatar a autoestima. Nós estávamos conversando agora há pouco, a Pilar e eu, porque nós já tivemos assim, contatos mais perto com favela e as pessoas de favela, tudo. Eles se julgam muito vítimas da sociedade. Até o menino, o pivete, tudo, o ladrão, ele se julga vítima da sociedade. Então, a gente precisa ver o seguinte, o que é que a gente vê nessa consciência para ajudá-la a se retratar, a retratar, a autorretratação e a heterorretratação. Trazer essa consciência para deixar a condição de vítima, e sim de responsável pelos seus próprios, passar a ser responsável pelos seus próprios atos. E nós também, com certeza, vamos deixar de ser vítimas, à medida que nós também começarmos a aplicar o polianismo terapêutico conosco mesmo. Aplicando assim, chegando a um ponto que nós vamos ser mais responsáveis pelo que fazemos do que reclamantes. Pessoas reclamonas, só reclamar. Okay? E na fatologia, a nona linha de baixo para cima, na página 12, né? A praxis fraterna sendo resultado das reflexões autocríticas. Autocríticas, exatamente. A gente chega a reflexões, né, que a gente percebe que a coisa mais chata que tem, pelo menos para mim foi, percebi para outros intervistivistas também, é chegar à conclusão de que a gente não é assistencial. Nós falamos o tempo todo em assistencialidade vai fazer assistência, e aí nós percebemos, nós estamos nos enrolando muitas vezes com trabalho, com a questão de ganhar dinheiro, a questão de resolver isso, a questão de resolver aquilo, ou então mesmo um trafor enganador. Sabe? Um trafor que a gente entende que trafor, mas por enquanto ele é um enganador, ele está puxando o nosso tapete. Eu já vi isso nessa condição, assim, a pessoa extremamente concentrada, trabalha demais, workaholic. Aí chega à conclusão de que naquela condição de ser workaholic, ela fica no modo planilha do Excel, ela só faz aquilo daquele momento, daquela hora, ela veio para fazer aquilo, ela não dá atenção para outra pessoa, que às vezes precisa conversar. Isso acontece muitas vezes com a gente. Às vezes chega um colaborador, um voluntário, ele está necessitado de uma conversa. Não, mas eu fui lá para fazer tal coisa. Eu não vou parar para fazer isso. E a gente deixa de assistir. E a gente fala o tempo todo em assistencialidade. Tá, obrigado. Hein? Tânia Guimarães. Onde você está, Tânia? Onde você está? A Tânia fica sempre lá atrás. Estou aqui. São duas questões na fatologia. A primeira está na 6ª linha, ali pelo meio. Fala um pouco da tua experiência. Como é que é saber esperar a viragem do mega assediador? Conta como é que é essa história pra gente. Olha, experiência pessoal, não, ainda não tem. Mas eu conheço quem tem, tá? A gente já sabe quem, pessoas sim. Que têm... E cominha assediadores, né? Você vê. Agora, então, o que eu coloquei aqui, estava analisando e pensando, que hoje de manhã nós falamos sobre ousadia, né? A gente tem que escrever coisas meio ousadas também para a gente, né? Ficar lógico. Sabe? Senão eu vou escrever da minha experiência pessoal, de duas uma, ou não sai nada, ou só sai patinho e ratinho, né? Entende? Então, eu tenho que escrever de alguma coisa que eu almejo. Eu pretendo ser vítima fraterna de mega assediadores. Eu pretendo assistir os meus cúmplices. Então, eu pretendo, já estou deixando isso no papel, eu preciso disso. Agora, o que a gente vê de vítima fraterna e o exemplo a ser seguido, né? Eu já vi várias vezes o professor Valdo falando que nós já mandamos ele para a fogueira e outras coisas mais, né? Foi assim. E nós estamos todos juntos aqui no mega empreendimento consciencial. Então, é um exemplo a ser seguido. Né? O princípio do exemplarismo pessoal é de mão dupla. Você dá e você recebe. Tá? Perfeito, quer dizer, isso é possível, né? Achei bastante legal. Agora, a outra é a 5ª linha de baixo para cima.
quase no começo, os diversos tipos de comportamento causadores de acidente. Ah, isso é muito comum. Tá? É? Diversos tipos de comportamento. Por exemplo, riscomania é um, né? Agora eu vejo assim, as pessoas são muito distraídas. Lá em São Paulo dá para ver muito isso, porque é um tal de carro frear em cima da pessoa, sabe? Ela não prestar atenção para atravessar a rua. Eu mesma já me peguei fazendo isso, certo? Diversos tipos. Foi um acidente, a criança caiu da janela, mas e aí? Qual foi a responsabilidade nesse processo? Puseram rede, puseram aquela tela protetora, tá? Outros tipos. Tem pessoas que são vítimas da própria incoerência dela, da negligência. Tá? Perdeu todos os documentos. Por que perdeu? Tá? Isso que é o complexo, os diversos tipos de comportamento causadores de acidentes. Então, o que a gente vê? Num comportamento ousado, agora vou usar a nossa mini tertúlia, professor. O comportamento ousado, tá? Da disciplina diária, ela inibe esses acidentes maiores até. Tá? Tudo fica menor. A gente não pode ficar deixando também tudo nas costas dos amparadores. Tá? Perfeito. Essa frase foi fundamental. Muito obrigada. Isilda, Oi. na fatuística, quarta linha, em pensenologia de cima para baixo, tem a força do sendo pensene fraterno. Você quer desenvolver a ideia? Como é que é? A força do 100 no pensene fraterno. Aqui, olha, o 100 vai ser o quê? Nós todos ainda temos psicossoma. Atendemos também quem tem psicossoma. Então, a força do 100, neste caso, é a emoção trabalhada, tá? Talvez não seja nem o sentimento maior, aquelas coisas todas, mas a emoção trabalhada. Eu me lembro de uma projeção que eu tive, que eram duas, na verdade, eram assim, uma projeção há muito tempo. Eu nem sabia direito do que era a projeção. Eu fui levada pelo amparador para ver duas condições ali, duas consciências, assistir duas consciências. Uma havia sido vítima na vida intrafísica e outra tinha sido o algoz. Só que agora, fora do corpo, a vítima era algoz. Tá? Eles haviam dessomado e a vítima era algoz porque a vítima não esquecia de todas as torturas que ela havia passado pelo algoz. E aquilo no extrafísico era muito forte, era muito intenso. Então, a vítima, que era uma criança excepcional, deformada, tudo, eu fui levada lá por causa do meu sentimento. Naquele momento, foi o sentimento ou o instinto maternal, para ajudar aquela vítima a recepcionar um outro tipo de sentimento, um outro tipo de emoção, que não aquele da tortura que lhe era imposta. Para ela poder desligar o pensamento, para poder liberar o algoz. Não sei se eu respondi, mas... Ok, obrigado. Okay. Oi, Rosa. Na patologia... Na fatologia? O Arlindo passou o braço. Na fatologia, na primeira, segunda, terceira, quarta, na sexta linha, no final, a maturidade evolutiva das reconciliações milenares. É o que nós pretendemos chegar, né? Com certeza nós vamos chegar a essa maturidade evolutiva dessas reconciliações milenares. Nós estamos trabalhando junto hoje, mas nós já fomos, talvez, um vítima do outro, algoz, coisa assim. Hoje nós estamos o quê? Ela dá risada. Nós estamos trabalhando a nossa maturidade evolutiva, convivendo uns com os outros. E você vê que ainda tem alguns arranca-rabos mínimos, tem. Nós nos pegamos, nós temos dificuldades, pequenas até ou maiores, mas nós conseguimos melhorar. Por quê? O que tem hoje de mais importante é o foco na interassistencialidade. Então, quando você tem na CCI esse foco da interassistencialidade, ele supera as mazelas das nossas picuinhas. Entendeu? A gente começa a superar e vai em frente. Até que chega um momento, assim, aquilo que ele fez já não dói tanto. Aquilo que eu faço dói mais. Essa é a condição.
Eu vejo muita gente falando assim, por que você não dá aula? Ah, eu preciso dar aula, porque isso me dói muito não dar aula. Dói o porquê? Porque, indiretamente, ao passo que a gente não dá assistência, o esclarecimento que nós viemos fazer, nós estamos deixando vítimas. E estaremos vítimas de nós mesmos e dessas consciências. De alguma forma, você tem que rebocar depois, você tem que trazer de volta. Tem que trazer para o seu convívio, trazer para o espaço, para o seu espaço intraconsciencial, né? E, pelo que eu vi, até as cons-réus transmigradas também não se separam. Nós vamos nos juntar. Então, o que eu vejo? Que a base da evolução é a amizade. Entende? Estarmos juntos, como amigos. Isso é o que vai acabar eliminando, essa amizade vai acabar eliminando todos esses ranços que a gente tem, melhorar a holomemória, levar a terceira de soma. Vai ser por aí. A postura, então, seria mais ou menos idêntica da mãe que recebe o filho no berço e perdoa, às vezes, um algoz e tem ali, convivendo no dia a dia, né? É o começo. Agora, você vê, a mulher recebe o filho, mas não lembra que ele foi o algoz. Sim, a gente ainda precisa dessa condição. A hora que nós tivermos pouco mais de lucidez, que nós precisamos compreender que o pré-perdão, na verdade o axioma desse verbete é o pré-perdão assistencial, né? É o fundamento dele. O pré-perdão, quando você já tem o pré-perdão assistencial, você já começa a ter mais lucidez. Então, o algoz já não é algoz, é uma consciência. Tá? Porque se a gente pensa também, por exemplo, quem é o maior algoz de si mesmo, de você? É você mesma. Quem é maior? O autovitimização é algoz de si mesmo. Tá? Por enquanto, nós ainda precisamos esquecer para receber as consciências mais complicadas. Mas eu vejo que isso, com certeza, vai deixando. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Descendo, né, essa foi sexta, sétima, oitava, 10ª linha, a praxe fraterna sendo resultado das reflexões autocríticas. Complementando, nós todos já erramos muito. E ainda erramos, né? Então, a praxe fraterna, o acolhimento do algoz, ou do arrependido, ou da consciência que está a caminho da sua recuperação, ela vem do quê? Da reflexão de que nós também já fomos assim. Tá? Os papéis se inverteram, né? Os papéis que se inverteram. Nem todos os erros que eles fizeram nós fazemos, mas alguns que nós fizemos, eles não fazem. Tá? E a outra é a penúltima linha da página 13, a perseverança técnica. Perseverança técnica é a perseverança, assim, eu vejo assim, você tem que estar sabendo o que você vai fazer e aonde você vai chegar, e o que você precisa fazer. Tá? Eu vou usar o exemplo de novo do professor Valdo, que é o que é mais próximo para mim. Enquanto nós não estávamos juntos, veio o quê? Foi fazendo projeciologia, foi viajando, trazendo conhecimento para chegar até aqui. A perseverança, chegar onde? Na enciclopédia. Chegar onde? Na CCCI. Tá? Então, você tem que deixar calçado a estrada que você vai trilhar. Né? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos andando, já não somos tão rastejantes assim. Então, que pegadas, que calçamento... Com ousadia, que é o que a gente estava falando de manhã. A ousadia. É a ousadia. Ter a cara de pau de ser ousado. E a firmeza de ser ousado. É verdade, você deixa a marca, você tem que deixar a sua trilha. O que você quer? Por onde você pauta? Senão, daqui a pouco, a gente vai voltar a ser rastejante. Essa ousadia, muitas vezes, pode significar ter que recuar, esperar e depois tem, por isso que é técnica. Atrás. Por isso que é técnica, e por isso que ela é uma perseverança técnica, e ela não é intimidadora, ela não se intimida. Ela abre, exatamente, ela abre o caminho. Tá bom, obrigada, viu? Por favor, tem aí a sua mega pensinologia e você fala do tema, sejamos imparcialmente fraternos. Você pode aprofundar?
Sim, o que nós poderíamos colocar aqui, ó, sejamos imparcialmente fraternos. Quer dizer, universalistas. É isso. Porque tem aquele dado assim, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Não é assim. Sejamos imparcialmente fraternos. Isso significa que sejamos fraternos conosco também. Quando nós somos corruptos, nós não somos fraternos. Tá? Se você sonega um traço que você tem, se você não dá essa condição de você mostrar quem você está sendo vítima, tá? E não fraterno. Então, a autoimperdoabilidade, que eu entendo, é isso. A autoimperdoabilidade é permitir essa fraternidade exposta, escancarada, explícita, tá? E racionalizada, né? Lógico, para não entrar nesse fraternismo religioso que está aí, do sacrifício inútil. Tem que ter o sacrifício, ele tem que ter as energias conciliatórias, tá? O seu sacrifício, ele tem que representar dados positivos para quem está com você. Pois não? Eu não ouvi, não. Qual que é? É na 9ª linha da fatologia, de cima para baixo, tem a maturidade do reconhecimento das causas da vitimização, né? Eu estou entendendo que, na medida que você tem consciência de suas responsabilidades pela condição de vítima, né? Sim. Isso vai te levar justamente à superação. Sim. E isso implica numa maturidade em relação a esse processo. Como é que é a vivência pessoal tua em relação a isso? A minha maturidade em relação a essas desvitimizações? Olha, uma das vivências pessoais é estar aqui, sabe? Isso daí não é muito simples, não. Estar aqui na frente, você vai dizendo o que você pensa, o que você sente, como é que você está vencendo. Qual que é ali? Você está vencendo essa condição. Comportamento, o quê? Comportamento agora responsável. Eu sou responsável pelo que eu estou fazendo, eu sou responsável pelo que eu assino, eu sou responsável por esse documento que vai ficar até depois da minha morte. Isso já tira a minha condição de vítima. Tá certo? E as pessoas, às vezes, têm muito medo de escrever, muito medo de falar, muito medo de se expor, tá? E não percebe que isso daí causa mais vitimização ainda. A pessoa que não sai da autovitimização, ela não caminha. Essa que é a verdade. Zilda, o trinômio mediação, ponderação, reconciliação. Qual a melhor estratégia ou a sua prática, a sua vivência de coerência nessa estratégia para a teática desse trinômio? Da mediação? Mediação, ponderação, reconciliação. Olha, o que a gente sabe é assim, quando nós vamos fazer uma mediação, nós precisamos conhecer as partes. Ok? O mediador, ele não toma partido das partes. Temos que conscientizar as partes, que as partes não sairão lucrando em nada. Uma das partes não vai ganhar mais que a outra numa mediação. Que todas têm que abrir mão. Tá? Por isso que entra aqui muito essa ponderação. Ponderar com as partes, encontrar-se primeiro com eles, entender. Porque quando você tem vítima, a vítima, ela tem um prejuízo, mas quem está em torno também tem. Os familiares, os amigos, tá? O algoz, quando está ali, a parte que também está ofendida, ela também tem prejuízo. Então, entender. Porque o ideal seria chegar assim. A vítima perceber as dificuldades do algoz e o algoz perceber os prejuízos da vítima. Aí é que entra o papel de mediação. Nós estávamos conversando. Você tem que ficar equidistante dos dois e, ao mesmo tempo, estar junto e prestativo para os dois. Reconciliar. Tá? Zilda. Pois não? E na página 13, parafatologia, 6ª linha, você podia expandir isso daí? Parece autoexplicativo, mas não é.
O para-convite indeclinável, inenarrável, inarredável, indispensável, é prioritário, etc. É. Esse aqui, olha, tem muito a ver com o verbete do DAC, pré-intermissiologia, que os amparadores, né, o próprio transmentor, ele já vem nos dizendo que nós seremos líderes assistenciais, que nós estaremos dentro, em breve, cuidando dos nossos cúmplices do passado, das nossas vítimas, de quem nós deixamos para trás, tá? Então, eu já entendo assim, que nós podemos agora plantar sinapses que sejam lá no extrafísico, já comecem a se tornar, hoje, em vida intrafísica, hábito, sinapse, parasinapse. Quando chegar na intermissão, você já está sabendo, é melhor do que pegar o choque, né? No primeiro curso intermissivo, nós tivemos o choque de saber como é que é, de chegar lá e entender que ia ser uma realidade maior do que a que entendíamos. Agora, nós já temos condições de saber, de antecipar o que vai acontecer. Então, já pode começar desde já. E eu vejo também uma maturidade que anda acontecendo na Terra, que é esse número de cons réus ressomadas. Isso é uma oportunidade tanto para todos nós. Sabe, aprender, né, com essas consciências, aprender a trabalhar mais o nosso egocídio. Dirimir o ego, esse nosso egão, trabalhar mais no anonimato, né? Ousar nesse anonimato. E sair daquela condição, eu sou muito pequenininho, eu não posso. Porque a vítima, o que a gente quis aqui também, é desmistificar esse papel da vítima. Porque a vítima, ela tem uma conotação religiosa muito forte. Tá? Os santos são vítimas, ou foram vítimas. O sacrifício da vítima, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Aí quando tiraram, que as vítimas foram vítimas também humanas. Quando eles tiraram as vítimas humanas, começaram a colocar as vítimas animais, os animais, mas animais com traços humanos, entre aspas. Forte como um touro, sabe? Suave como um cordeiro, bonzinho. Tem até esse livro aqui, que a minha amiga me emprestou, A Violência e o Sagrado. Tá? Então começou a desmistificar esse papel de vítima. E essas vítimas, na verdade, sofreram muito, foi a violência. Então a vítima, ela é ou ela é assassinada ou ela é assassina, né? Depois, então, é isso que precisa tirar esse parâmetro, esse ranço religioso de vítima. Não tem vítima. Nós precisamos ser amigos. Sabe? A autocompreensão com a autoimperdoabilidade. Esse é o binômio que eu vejo importante nesse momento. Aqui. Alô? Não? Por favor, na parafatologia, deixa eu ver aqui, na quinta linha, você poderia comentar a parautenticidade cosmoética franqueadora dos resgates extrafísicos? A parautenticidade cosmoética franqueadora, você tem que abrir uma franquia, entre aspas, a minha ideia foi essa, uma franquia extrafísica de assistência, né? Então, o que vai acontecer? Qual é o currículo que a gente tem? Então, qual é a minha autenticidade aqui e que combina a minha coerência extrafísica que vai para o meu corpo extrafísico, eu carrego no meu paracérebro. Porque às vezes tem coisas que a gente faz aqui, mas fora do corpo não faz, tem medo. Eu tenho uma experiência, essa de um amigo, ele é médico, né? Então, estava num socorro extrafísico e o que aconteceu? Tinha um lodo. Ele viu as consciências mergulharem naquele lodo. Só que ele falou assim, eu não vou, eu sou médico, imagina, isso aqui vai dar doença, isso é problema. Tá? Então, qual é a minha autenticidade? Quanto é que eu banco, tá? o preconceito, às vezes? Aí você vai falar, não, mas é porque ele é médico, então ele trouxe, mas ele tem antes disso. Tá? Até onde eu banco a minha exposição, a minha autenticidade? A minha energia consciencial, qual a verbação que ela tem? A gente não vai falar de tudo que a gente já aprendeu, que já sabe, né? E nem sabe tudo, o que é pior. Mas, em alguma coisa, você tem que bancar, sim, tem que bancar a assistência. Porque essa autenticidade, essa firmeza, essa audácia, a força, vamos dizer, isso dá um aval para os amparadores poderem abrir essa franquia fora do corpo. Para poder levar você para um resgate mais forte, para poder levar
a uma condição de assistência extrafísica, em que a consciência pode estar mais alterada. Tá? É aquela história, né? Se eu tiver medo de débil mental, de pessoas com problemas alteradas, eu não vou poder fazer assistência para alterados. Tá? Zilda, mais uma vez aqui, eu queria voltar à mesma pergunta que não ficou claro para mim. Esse convite do evoluciólogo seria para... A mesma pergunta que eu fiz, e não ficou claro para mim. Eu fui interrompido, aí não pude revidar. O convite do evoluciólogo. É para a próxima vida, para a intermissão ou para agora? Porque está dito reiterado, convite reiterado. Ele está fazendo começarmos a trabalhar desde agora. Na próxima intermissão, tá? Resgatar as consciências que foram do nosso passado. Mas você começa desde já a treinar, a aprender como fazer. O que não falta é consciência para a gente ajudar, como sim para a gente ajudar. Então está atendendo agora. Já está começando, eu entendo que já está começando mesmo. Aí tudo bem. Eu acho que não é para ficar na teoria. Eu concordo com você, concordo. Não é para ficar na teoria quando acontecer, quando eu estiver. Porque senão fica naquele adiamento infinito lá e a gente nunca faz nada, né? Então, tá concordo, bem. Você tem razão, sim. Isilda, pois não? Aqui. Esse teu verbete é extremamente relevante. Eu estava aqui conversando com a Nick agora, sobre a questão do convívio, né? Então, como isso é sério, a gente conseguir entender essa articulação, me ajuda, vamos ver se meu raciocínio está correto. Como é sério a gente entender essa articulação dentre as pessoas que estão convivendo? Porque, de um lado, você pode detectar que a pessoa que está trocando e convivendo contigo pode não estar com as melhores das boas intenções, pode querer até o mal, ou pensar naquele momento, tá, de uma forma onde ela não está equilibrada, mas você percebendo isso e não entrando, você consegue atuar nisso que você trouxe, na função de amparo, de assistência, por mais que você sinta a onda, sinta a energia, perceba a situação. Então, parece que por 1 milésimo de segundo a gente percebe o baque, mas existe a opção da pessoa fazer a virada, né? Eu acho que, não sei se é isso que você trouxe aqui na página 16, em exemplologia, aqui em argumentologia, logo abaixo, você falou aqui da vítima fraterna iniciante e a vítima fraterna veterana. Então, o ideal seria a gente fazer esse salto, né? O que você acha? Nós estamos no iniciante mesmo. Eu me considero vítima iniciante mesmo. E, sabe, eu estou aprendendo a fazer isso. Mas eu quero chegar lá. Sim. Eu não tiro o meu cavalinho da chuva, não. Eu preciso e eu quero chegar lá. Eu vejo que isso que você trouxe... Eu quero chegar numa UFIEX, sabe? Uma UFIEX que os amparadores possam contar com ela, assim. Eu vejo que isso que você trouxe é a base do convívio equilibrado, homeostático, né? Eu estava até fazendo uma análise em cima do que você falou. É assim, olha, a base é a conviviologia. Você tem que conviver para evoluir, não é? Para evoluir, a base para evoluir é assistir. Para a gente evoluir e assistir. Para a gente assistir, tem que ser fraterno. Não tem como escapar. Você pode ser o mais racional possível, o mais inteligente, mas tem hora que a gente tem que abrir mão dessa racionalidade, das certezas, de estar certo, né, daquela posição de estar certo, abrir mão em favor desse fraternismo. Eu estava vendo, o que é interessante, a gente assistir o curso do evoluciólogo, né, sobre o evoluciólogo. Aí ele mostra bem assim, o amparador, né, a função ali do evoluciólogo, que é mais avançado, ele, em momento algum, ele deixa de respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas está sempre à disposição a hora que você precisar. Então, esse trabalho anônimo desses amparadores de função, eu acho fora de série. Eu não consigo entender tudo, mas eu fico assim, pensando como é que deve ser o trabalho de um amparador de função, de um evoluciólogo. Como é que deve ser essa ponta, né, que está lá na ponta, atendendo a formiga que está aqui na ponta, que não entende nada. E sabendo que aquela formiga vai conseguir. Deve ser muito difícil, para mim, né? Para o meu entendimento. Eu quis te fazer mais uma pergunta. Por que você acha,
E aí depois eu vou estender a pergunta para o professor Valdo. Por que você acha que os nossos limites são ainda tão pequenos? Tão afunilados? Eu acho que basicamente é por causa do nosso egoísmo. Isso nos limita muito. O egocentrismo, o egoísmo. Tá? Quanto que eu ponho assim, muito de mim, eu não vejo o outro. Tá? Eu estava vendo assim, as coisas que eu esqueço. Eu estava até lembrando agora um exemplo, né? Eu esqueci os livros, de trazer os livros. Eu falei, por quê? Porque eu só pensei na minha posição aqui. Esqueci que tinha que trazer o livro para ele, esqueci que tinha que trazer o meu livro, esqueci, sabe? O que não era meu, o que era só meu, eu lembrei. Eu acho que é por isso que a gente tem ainda esse limite muito grande. Você quer colocar? No verbete do DAC, em conclusão, página 35, poderia comentar o item inventariologia? Aqui eu digo o seguinte: depois de 5 décadas de existência ou sobrevida operosa, a personalidade há de saber o destino de qual ou de cada qual das suas potencialidades acumuladas, a partir da autógrafo-pensenidade, os estoques mentais somáticos, as obras escritas publicadas, os textos a serem lançados ao público, que é o output, e se já alcançou a mega gescom, ou obra-prima, estando agora na fase dos acrescentamentos, arremates, acabativa, conclusão, ou do epílogo da própria obra proexológica, ou a autoproexogramologia. Então, o problema sério aqui é o que a gente fez através das décadas, através do tempo. Qual foi o trabalho nosso? Eu sempre chamo que o tempo é o grande crítico final. No fim da história, é o tempo que julga a gente e mostra a realidade daquilo que a gente fez. De modo que nós temos que fazer um inventário das coisas. Eu, nos meus 80 anos, eu estou fazendo um inventário ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com o serviço, eu não parei com nada. A coisa está caminhando. Agora, para a nossa verbetógrafa, fatologia, página 12, 6ª linha de baixo para cima. De que maneira eliminar, em definitivo, o jogo da autovitimização paralisando a vítima? Neste jogo infrutífero, a impressão de que a vítima gosta da sua posição. Por que isso ocorre? É masoquismo? Gosta, a vítima gosta de ser vítima. Gosta, e tem outra coisa também, tem um ganho secundário, né? Ela pode virar santa, ela pode fazer sucesso, nem que seja dos 15 minutos, quanto vítima. Tá? Agora, não vítima, aquela pessoa que empreende, empreendedor, às vezes ele é antipático. Então, aí é que pega. A vítima fica bonitinha na fita. Mas quem não é vítima, quem empreende e às vezes erra, acaba não sendo simpático. Entende? E então, esse é o jogo da religião. Ainda nós temos muita influência religiosa. E é bonito ser vítima. Na neossinapsologia, página 14, poderia nos explanar melhor o último item? Como melhorar nossa rememoração advindas dessas neossinapses? O último item? Repete, por favor. Neossinapsologia, página 14, o último item. Ah, tá. Projetor assistente, né? Então, as neossinapses geradas do projetor assistente em resgates extrafísicos, refletindo em seu comportamento diuturno. Depois dessa projeção que eu falei, eu repensei muito sobre a condição de vítima. Então, a vítima nem sempre é vítima, a vítima pode ser algoz também. Então, quando você faz o resgate, a gente vai atender o mais necessitado, que não necessariamente é a vítima. Não sei se eu consegui explicar, mas é isso. Em Fatologia, página 13, 2ª linha, as evocações dos mártires da história da humanidade em festas comemorativas. Favor ampliar mais. Tem o mártir da independência, o mártir da revolução, o mártir, os santos que são mártires, essa condição de perpetuação, de automimese dessa condição de vítima, de sofrimento.
Tá? Isso não ajuda ninguém. Isso é tolice. E ainda tem, faz parte do folclore, faz parte da história, tem feriado nacional. Isso é besteira. Tá? Já não... Agora, a verbetógrafa, por gentileza, aprofunde em efeitologia, página 13, primeira linha. Os efeitos autolibertadores da abdicação dos pedidos para si mesmo e os efeitos patológicos da interprisão grupo kármica, verdugo, mártir. Então, os efeitos autolibertadores da abdicação dos pedidos para si mesmo. O que é uma vítima? Uma vítima é aquela consciência que acha que está nos seus direitos. Então, ela cobra. Tá? Ela acaba cobrando. Então, quando a gente percebe que a gente recebeu mais do que doou, então a gente para de pedir. Então, começa a ficar livre. Livre de ser cobrador. Tá? De ficar de porta em porta pedindo. Agora tem o ciclo verdugo-algoz, esse o efeito do verdugo-algoz, verdugo e vítima, é isso, né? Verdugo-mártir, também, tá? Vai ficar evocando o tempo todo. Tem essa papagaiada aí da religião do Judas e Jesus, para que isso? Tá? Chega, acabou, já foi, se foi, pronto. Em Crescendologia, página 14, quarta linha. Crescendo, mágoas recíprocas, respeito recíproco. De que forma trabalhar esse item? Exemplo, mãe e filha que têm mágoas uma da outra. Aí então ver quem vai ser mais maduro, começa primeiro, né? Agora, assim, olha, mãe, primeiro passo, dá para falar porque eu também tinha muita mágoa, nós tínhamos muita dificuldade, minha mãe e eu. Hoje a gente já amadureceu, a gente está bonitinho já não está mais, já não se briga mais, não se discute, a gente consegue se abraçar, coisa que não fazia. Esses dias teve alguém aí que está falando da briga com a mãe até hoje. É de São Paulo, mas São Paulo tem de tudo, né? Então aqui eu vejo assim, compreende a sua mãe, ela já trouxe você até aqui. Já é um primeiro passo. Ela deu a oportunidade de você renascer. Tá? Perfeição não tem. Nem sua e nem dela. Mas, assim, faz o EV e começa a compreender quem é essa consciência. Quais as dificuldades. Eu comecei a melhorar depois que eu fiz o conscienciograma, porque eu comecei a ver a educação, por exemplo, que eu recebi, que era diferenciada da educação dos meus irmãos. Eu comecei a perceber da minha mãe a atenção e o que ela me colocou, o que ela me ajudou para não ser dependente dos outros. Então, veja, o que a sua mãe fez de bom para você? Primeiro passo, além de deixar você nascer. Tá? Esse não, é verdade. A gente está falando coisa séria. Então, outra coisa, assim, começa a fazer uma análise de como foi a sua educação em relação aos outros. Se ela foi pior com você, compreende onde que ela nasceu. Qual a educação que ela recebeu? Como é que ela foi tratada? Em geral, as pessoas não vão dar além daquilo que elas receberam. Tá? Ela foi maltratada, ela foi sacrificada, entendeu? Ela foi desprezada. Então, tem tudo isso aí que você tem que ver. E é você que tem que ver isso. No final de 2010, uma consciência me interpelou durante uma projeção. Olhou-me nos paraódios e disse: você me matou em outra vida, no Japão. Ele não estava com raiva nem rancor. Muito pelo contrário, estava muito tranquilo. Voltei ao corpo logo em seguida, ao término da projeção. Não senti nenhuma repercussão negativa. Aparentemente, ele veio para me assistir. Pode comentar? Não é. O problema é você anotar aí e ver o que vai acontecer daqui para frente, para ver quais são as repercussões desse trabalho, desse encontro, dessa posição, e ver os efeitos. O que é que vai dar? Com o tempo. É difícil a gente calcular isso aí, é só quem viveu que pode falar, né? É um processo particular, pessoal. Isilda? Oi? Aqui, Adélio, aqui do lado. Você fez relação da vítima fraterna com a nossa questão do resgate intermissivo,
Porque, de certa forma, né, a gente vai ter essa função também, provavelmente no resgate intermissivo, tanto de vítima fraterna como de algoz fraterno também, né? Porque... Algoz arrependido, né? Algoz arrependido. Ou arrependido, né? Porque nós vamos estar lá na função de ex-vítima ou ex-algoz de alguns colegas evolutivos aí nesse curso intermissivo. Você chegou a fazer alguma relação com isso diretamente? Como é que você poderia ampliar esse... Eu pensei, sim, eu pensei nisso também. Como é que eu vou receber? Porque assim, eu vejo assim, os grandes algozes da humanidade, muitos deles já devem estar até transmigrados, né? Mas é aquele, né? Tem o verbete que fala assim, que hoje está aqui a caciqueria, né? Então, aí, já pensou, você chega lá no extrafísico, você vai ver aquele índio, cara que ficou do lado do cara pálida e deixou você na mão? Entendeu? Tem esses algozes pequenos também. Aí, como é que eu vou enfrentar, por exemplo, a minha indignação? Aí, onde que eu vou entrar na minha para-autenticidade, realmente? Já pensei, sim. Eu pensei como fica, assim. Porque esse negócio de traição é muito sério, se a gente pensar bem. É, porque fica a cicatriz, tem que ver se essa cicatriz realmente está bem trabalhada, até mesmo para esse resgate. Né? Mesmo, se ela não vai abrir. E eu vejo que o teu verbete ele ajuda nós aqui agora nessa pré-intermissiologia para podermos entender melhor e praticar para poder chegar no resgate intermissivo com mais visão de conjunto e com mais prática também em cima desse contexto. Eu também penso isso. Eu penso assim, a nossa próxima vida pode valer 5 ou 6 dessa aqui de hoje. Quer dizer, é ousadia, mas é isso que eu penso. Professor, dentro da lei de causa e efeito, falando da lei do karma, um caso como o de Mao Tse-tung, partindo do princípio que todos precisam evoluir, como ele fará seu resgate kármico, uma vez que precisará compensar suas vítimas, além do desdobramento de seus atos? Isso é possível? O senhor pode comentar o caso? Escuta, já é uma bênção quando ele vai se retirar do palco e ir para um planeta inferior, porque ele era explicitamente cruel. Ele gostava da crueldade, claramente. A biografia dele, as coisas todas que falam dele, diz que ele era assim. Então, veja, ele vai ter contato com os bichos. E já é uma bênção, se ele não está aí, todo mundo que foi vítima dele já superou essa situação, e essas pessoas ganham isso na ficha evolutiva. Agora, o problema é ele com a bicharia, um primata. Ele tem que ver o que ele faz, um genocida. Professor, o que eu vejo é assim, o que sobra no final é a gente com a gente mesmo. Porque o caso do Mao Tse-tung, muitas dessas vítimas já avançaram e estão aqui. Ele é que tem que se enfrentar lá com as piores condições. Quem é vítima melhora a ficha evolutiva. É. Em pensenologia, com você, página 12, penúltima linha. Gostaria que relatasse a retilinearidade pensênica da ex-vítima assistente. A retilinearidade pensênica da ex-vítima assistente. A ex-vítima que hoje se torna amparadora, que se torna assistente ao outro. Então, ela tem que ter uma retilinearidade de não pensar mal dessa vítima, desse algoz. De não reforçar, trafar desse algoz. Sabe? Mesmo sabendo das nossas dificuldades. Nós vamos falar, vamos criticar, vamos ajuizar sobre um trafar, mas não sobre a pessoa, e mesmo sobre a consciência. Isso pesa muito quando a gente vai fazer resgate extrafísico. Porque o extrafísico pensou, tornou-se fato. Né? E aí, a retilinearidade é que dá a estabilidade, o posicionamento para a consciência se manter assistente, amparadora ou assistente auxiliar de amparador. A consciência projetada, tá? Com sim projetada. Isilda? Em Crescendologia, página 14, primeira linha, poderia relatar o crescendo, autorreeducação emocional, mega aceitação afetiva. Autorreeducação emocional, mega aceitação afetiva. Sim. Quando eu estava fazendo o curso lá do Lexicologia, eu falei assim, nós estamos reeducando as nossas emoções através do dicionário. Por quê? Porque a gente começa a pegar aquelas palavras e começa a ver os conceitos de cada um. Depois você pega a etimologia. Aí você vai ver que aquilo já não tem mais nada a ver com você.
aquela emoção que você começa... Por que eu estou sentindo raiva? Da onde vem a raiva? Tá? E aí você fica reeducando, através do autoesclarecimento, essa emoção que você está sentindo, chega depois a uma aceitação, mega aceitação afetiva. Ainda o outro está no reino da bicharada, vai fazer o quê? Tá? Não sei se eu fui clara, mas como a gente aceita, por exemplo, a raiva do cachorro, acaba aceitando a raiva daquela pessoa que ainda é quase primata. Isilda, muito boas reflexões que você traz para a gente com o seu verbete. E eu queria, assim, pensar com vocês. Dentro do universo da evoluciologia, a vítima fraterna já não se rotula mais como vítima, né? A gente põe fraterna porque é didático, né? Tá. Aprofunda mais para a gente esse último paradoxo que você trouxe aí, o paradoxo de o algoz ser também vítima. Também Sim. ser vítima. O algoz é a vítima. Quem que é a auto-vítima? Né? A vítima de si mesma. Ela é algoz de si mesma. O algoz, ele é vítima em algum momento. Ele seja vítima da ignorância. Nós estávamos falando do pessoal que nós trabalhamos lá nas comunidades, que reclamam, que reivindicam. O que acontece? Ele é algoz, mas ele também é vítima da falta de instrução, vítima da falta de saúde pública, vítima da falta de orientação, vítima de uma série de coisas. Tá? Então, o algoz, ele acaba querendo destruir, porque esse é o processo que ele entende para repor, para compensar tudo que ele é vítima, tudo que ele perde. Então, quando a gente percebe que a autovitimização, nós estamos sendo algozes de nós mesmos, não quer mais ficar trabalhando destruindo tudo para manter aquele processo de autovitimização, de autocompensação, a gente passa a deixar de ser vítima. Tá? Então, é assim, vítima e algoz são duas personalidades patológicas. Ainda patológicas. Né? Isilda? Eu? Oi. Eu tenho um caso interessante, quando eu estava ainda lá na Espanha, estávamos fazendo aqueles TPs do Instituto, TP2, e uma consciex se manifestou dizendo à própria Consim que ela tinha sido abortada pela mãe, que teria sido a mãe dela, e ela não tinha mágoa, nenhum rancor, a única coisa de que lastimava que as duas tinham perdido a oportunidade. Mas era um exemplo de vítima fraterna, não tinha nada, nenhum rancor, nada. Interessante. É interessante, né? Isilda. Oi? Quer falar? Pode falar. Isilda, você fez aqui na antagonismologia um contraponto entre algoz arrependido e vítima imperdoadora. Sim. E eu queria saber de você, não com a vítima imperdoadora, com a algoz arrependido e vítima perdoadora, ou seja, a vítima fraterna. É assim, ó, ao longo da série X, né, a gente foi vítima, mas eu estou falando vítima clássica, né? Tá. E foi algoz clássico também. E a gente acabou chegando aqui. Na tua opinião, o que pesou mais? Foi ser algoz arrependido ou ser vítima fraterna? Eu acho que os dois. Os dois? Eu tô entendendo não os tem dois. atenuante para a vítima, não? Eu não vejo muito atenuante para a vítima, não, viu? Entendi. Eu acho que os dois têm que ser esclarecidos, tanto um quanto o outro. Assim, O movimento tem que ser conjunto, então? Tem que ser conjunto. Tá? Porque o mais triste que tem é quando a vítima não perdoa, né? Ela vira algoz. Porque aí ela vai ser algoz do outro e algoz de si mesma. Sabe? E aí fica uma condição muito difícil. Porque tem aquela coisa também, né? O que o olho... Aquela questão, né? Que se você faz para o outro, é mais fácil de perdoar do que aquilo que fazem para você também. Por isso que eu pensei, né? Que vinca mais em você, às vezes, do que a condição de vítima do que a condição de algoz. É nesse sentido que eu pensei. Que pode ser para cada caso, né? Pode ser, mas eu concordo com você. O ideal é levar os dois direitos, né? Não tem condição mais de ficar nem de um lado nem do outro. Tá, obrigada. Porque um dia teve uma conciliação, né? A reconciliação é conciliação. Mas, Isilda, de certa forma, digamos, aquela Consim que foi mais vítima, ela não tem mais chances de acelerar. Tenho a impressão de ter sido dito aqui numa tertúlia, posso estar equivocada,
de que o evoluciólogo talvez tivesse sido mais vítima. Ele foi mais vítima do que juiz. Do que juiz, né? Esse que é o detalhe, não é algoz, é juiz. Entendeu? O problema é... Levantando, não é ser mais vítima do que algoz, é ser vítima e perdoar. É a qualificação da pensenidade dele como vítima, porque ele pode ter sido uma vítima consciente. Que a impressão que me dá é que é muito fácil, quando você é o algoz, ficar arrependido, entendeu? Mas perdoar na condição de vítima, acho que é uma coisa mais delicada. Eu acho que, porque, na minha opinião, perdoar enquanto vítima é difícil. Apesar do que, quando você é o algoz, tem mais interprisão, tem uma outra dificuldade adjacente aí, né? Em resumo, gente, o ideal é levar os dois direitos. Amizade. Vamos trabalhar a amizade, que é o melhor. Vamos trabalhar a amizade. Na sua opinião, o que pode ser feito para a gente contribuir para a pessoa aumentar a lucidez, para ela sair da condição de vítima vingadora e passando para a vítima fraterna, perdoadora, que você está falando aí? Ver o que você pode apresentar de ou princípio. Ou que situação você acha que ajuda, quando a pessoa passa, de repente a pessoa passa por alguma situação na vida que proporciona isso? Você acha que tem uma coisa assim? Dela reciclar a posição de vítima? Que ajude ela a aumentar a lucidez e... Pode. O que você acha que... Pode. Eu vejo assim, quer ver? Olha, o renascimento, ele é uma oportunidade e tanto, tá? O renascimento no intrafísico, ele não deixa de ser também uma prisão. Porque o que a gente faz? Quando tem o algoz, o ofensor, ele tem uma certa punição, vai para a cadeia, aquelas coisas todas, até a transmigração. Agora, você tem um corpo, esse corpo, de certa forma, é uma prisão para a gente. Ele limita, né? E ele faz refletir, tá? Então, quanto mais limitado é esse corpo, mais difícil, vamos dizer, mais ele favorece a reflexão. Eu vejo assim, hoje, eu até estava conversando com o pessoal da família, é o seguinte, nós temos uma sobrinha que ela é deficiente física, tá? Então, enquanto nós não tínhamos deficiente físico, nós nunca pensamos, por exemplo, por que vai ter elevador no ônibus? Porque ela sabe aquela porta que sobe e desce. A partir do momento, a gente passou a pensar. Então, eu vejo assim, quando mexe muito com a pessoa, quando mexe com o sentimento dela, ela muda essa condição de vítima... como é que é? Vítima... A vingadora, né? Vingadora. Não? Mas você está falando já com uma condição de ressoma, né? Mas quando a pessoa já com si mesmo. Você acha que tem algumas situações, adversidades que ela passa, pode passar? Pode. Quer dizer, a pessoa passar por adversidades, pode sofrer um acidente, por exemplo, se colocar no lugar do outro. Um acidente que seja, vamos dizer, uma atuação fraterna, uma atuação amparadora, terapêutica, exatamente, uma atuação terapêutica. É possível, tá? Vamos dizer, nunca valorizou os braços de ninguém. A partir do momento que perdeu um dos braços, passa a valorizar todo mundo. A visão para ela servia só para nada. Depois que perde, é que vai... Pode acontecer, sim. Algum choque, né? Choque de um conhecimento, uma projeção. Letra B. A responsabilidade do algoz. Pode explicar para a gente um pouco sobre isso? A responsabilidade... Do algoz. O algoz ou o ofensor, ele tem uma responsabilidade sobre a vítima pelos prejuízos que ele causou. Tá? Então, ele tem... Por isso que nós falamos em sistemas de punição que não é o melhor, tá? Por exemplo, a gente tem um ofensor, um bandido, alguma coisa, ele é condenado, vai para a cadeia, etc. As cadeias, nós sabemos que são escolas de crimes, certo? Uma das vezes. E essa pessoa depois sai de lá e não tem ideia do que prejuízo que ele causou, ele nem conhece a vítima, porque a vítima passa a ser o Estado. O Estado é que vai ver, de acordo com o decreto, com a lei, a punição. Tá? Ele não tem noção do prejuízo que ele causou. Então, nós precisaríamos trabalhar um sistema, precisamos pensar num sistema, e aí a justiça restaurativa talvez até ajude nisso,
fazer, de conscientizar o algoz do prejuízo que ele causa, inclusive a si mesmo. Tá? Você Obrigado. quer completar, professor? Não, eu estava olhando a expressão da Pilar. Ela estava tão aprofundada no que você estava falando que parecia uma atriz de cinema. Poxa, que dramática. Né? Não, sem drama, Pilar, sem drama. É bom Sem você drama. falar sobre esse assunto, que isso aí mexeu muito com você. Professor Valdo, no verbete do dicionário aqui, no autodistribuiciologia, no enunciado, o senhor comenta ali várias questões de estoques, né, Das acumulações. as acumulações que nós mantemos durante a vida. Sua lá, de gaúcho, etc. Tal. Todas Não, as bombagens isso já foi descartado. Bem, depois o senhor comenta a questão de a manutenção desse estoque e a distribuição desse estoque. Mas chega algum tipo de estoque que a gente não acaba não distribuindo até a dessoma, né? Qual o problema? O senhor já comentou algumas vezes que existe o problema de você ter muita coisa estocada e ficar para depois da dessoma. O que seria? O senhor poderia aprofundar essa parte, assim, de o que fica para depois da dessoma, o problema que isso aí pode gerar? Por exemplo, tudo aquilo que cria patrimônio e às vezes difícil a passagem para frente, cria problema para depois, para a pessoa. Então é bom esclarecer isso tudo, colocar nos devidos termos, indicar para quem é quem, fazer um testamento, Tudo acabar bem. com isso. Agora, o ideal são os bagulhos energéticos, a gente dá um jeito neles o mais depressa possível. Bagulho energético atrasa muito a vida das pessoas. Agora, se a pessoa não se desfaz dos bagulhos energéticos, ela fica com os bagulhos pensênicos. Ela não entende os bagulhos pensênicos, ela acaba ficando com eles. Então é importante a pessoa dispor daquilo que ela tem. Agora, muita gente, a hora que dispôs dos bagulhos energéticos, é que ela começou nessa vida a fazer assistência. Ela viu aquilo, fez pensar, aí ela foi dar um jeito de assistir os outros. Então, às vezes, foi um processo totalmente de TACOM, tarefa da consolação. Ela se sentiu bem com a coisa, então começou a fazer esse crescimento. Agora, tem aquele material escrito também, os rascunhos, que a gente pode acabar deixando também, Pois né? no estudo é bobagem, a pessoa tem que dar um jeito. Tem que ver as gavetas. A técnica do engavetamento. Esse engavetamento é engavetamento intelectual. É pior do que batida de carro. E ele mata também. Ele cria problema com o tempo que vai dar problema extrafísico. E às vezes brigam aqui embaixo, uma situação, o cara vai embora e deixa a turma brigando. Sempre é bom ver, né, o que tem. Agora, aquilo que tem valor hoje, com o CAEC, é muito fácil, né, da pessoa melhorar. Só mandar para a holoteca e tal, eles dão um jeito. Isso tudo ajuda. O maior problema é se você acumular muita coisa para escrever em rascunho e fica aquela... Aqui, a tendência da acumulação é atrasar a sua vida, é um atraso de vida. Por quê? É uma coisa que vai paralisar algum setor dos seus interesses. Então, aquilo condiciona a paralisação dos seus pensênios. Alguma coisa está parada, precisa olhar o que é isso. E você sabe, consciência que paralisa, ela está regredindo. Então é muito importante desfazer, desativar os bagulhos energéticos e os patrimônios infrutíferos que a pessoa tem. Isso é importantíssimo. E fazer o mais depressa possível, que alivia a pessoa, tira um peso das costas. Porque isso ocupa espaço mental. Então é uma boa coisa para aliviar a memória. Professor, quer dizer, então, o material que a gente tem, que a gente não publica, que fica acumulado, ele pode dar na cabeça da gente mais à frente? Porque porque não passamos, porque não esclarecemos. Não deve deixar as coisas, a pessoa não deve acumular o negócio, em hipótese alguma. Se aquilo é infrutífero, o processo é ocioso.
Então, isso não é bom. Quer dizer, seria frutífero naquele momento, se a gente deixou... Sei, mas tem gente que quer ficar com isso como se ele fosse viver 500 anos. Isso é bobagem. Dominar conhecimento. Passa para frente, entende? Entendi. Tem muito disso. E outra coisa, quanto mais idade você vai ter, mais liberdade de ação você vai querer ter para poder usar o seu mental soma. Então, se vai carregar muita coisa, isso pesa no seu dia a dia, não é o ideal. Eu, por exemplo, eu tenho uma casa pequena, tudo é aproveitado nela. Entende? Uma casa grande exige muito de você. Tudo é mais difícil. Entende como é que é? Agora, o povo fala, não, mas uma casa grande é boa, você vai ter que andar mais, você vai fazer mais exercício. Isso é burrice. Eu não quero fazer um exercício na hora que eu estou trabalhando com mental soma. Eu quero tudo à mão. Sim, sim. Para a parte física não influir no meu processo psíquico. Entende? Entendi. Mental somático. Eu vejo também assim, as casas grandes, por exemplo, de um canto, embaixo da escada. Eu vejo verdadeiros palacetes por aí afora. Eu viajei muito pelo mundo. Tem lugares admiráveis. O que eu admiro mais são os ingleses, são fora de série. Mas veja, eu não desejaria viver em nenhum daqueles castelos, daquelas mansões, daqueles palacetes, de modo algum. Por quê? Ia dar muito trabalho. Se o negócio tem mais de um andar, ou eu tenho que subir a escada, ou eu tenho que andar de elevador. Pode ser vítima de cair da escada. Agora, para quê? Tanto espaço no mundo, esse negócio de fazer uma casa em cima da outra, geralmente estão acumulando coisa, nem sempre isso tem vantagem. Você é especialista no assunto. Letra B. Pois não. Professor, bagulho energético é relativamente fácil para se desvencilhar dele. Agora o bagulho mental somático é mais difícil. Como a gente consegue... A primeira coisa é você fazer o levantamento dos pensamentos ociosos que você tem. Pensamentos ociosos. Aqueles que não têm aplicação, que é bobagem. Tira aquilo da julgada. Tem gente, então, que perguntou para mim, eu vi que o cara tinha muita coisa sobre futebol. No Rio de Janeiro tem muita gente assim. Então, pessoal, tira isso da sua cabeça. Então, ele guardava uma série de scratches da seleção brasileira. Ano após ano, ele tinha a seleção toda com os nomes dos caras, tudo. Ele não trabalha com aquilo. Uma besteira, um negócio desse assim, para quê? Estou dando um exemplo. Assim tem uma série de condições. Entende? Outra coisa, essas coleções de caixa de fósforo, por exemplo. O que o cara vai fazer com aquilo? Latinha de cerveja. Já vi coleção de latinha de cerveja. Pois é. Agora, o pior é aquela dona lá, que eu lembro que eu encontrei com ela no Rio, ela colecionava caixa de chicletes. Essa ganhou. Eu só fiz a piada, né? Vem cá, não é chiclete mastigado, não, né? Eu falei, não. Porque se fosse, ela teria que ter pego isso no cinema, debaixo das poltronas, não é isso que o povo deixa? Chiclete embaixo. Valdo, aqui, professor Valdo. Eu gostei muito aqui na página 34, da primeira, no seu verbete, as primeiras duas frases. O senhor trouxe aqui em excessologia. Página 34, primeira, né? Logo abaixo do título, excessologia. Sim, o que você quer? O muito. O muito é uma coisa, o pouco é outra coisa, mas o suficiente é o ideal. Te vira. Então, não, calma aí, eu vou explicar por que eu trouxe a frase. Carência é falta, falta é alerta. Demasia é excesso, excesso é alerta. Isso. Eu queria fazer Como é que você sai? Gostaria que o senhor me ajudasse a entender a forma, já que, aproveitando o tema da colega, a forma de pensamento do evoluciólogo. Calma, deixa eu explicar por quê. Eu pensava assim, a partir do ponto de vista de um evoluciólogo, a gente imagina da forma como ele pensa, tudo que chega não reverbera, não desestrutura, não faz com que a pessoa saia de prumo. É isso, né? Ou seja, na medida certa, não é em excesso, não tem falta. Síntese, quando for possível, nem sempre é possível, mas quando for possível, dá síntese. O que é interessante aqui que eu estou falando é o seguinte, eu falo em carência e demasia,
e falo que a falta é alerta e o excesso é alerta. Exato. Mas a pessoa tem que pensar. Agora, ó, eu já escrevi de tal maneira que eu fiz 8 frases em seguida, 8 sentenças. Aí eu coloquei entre parênteses: se você leu depressa, o mais inteligente é reler. Porque se a pessoa leu depressa, ela não vai entender as 8 frases que eu escrevi. Agora, esse verbete ainda não veio aqui, qualquer hora ele vem. Está lá entre parênteses, bem claro. Agora, veja, eu sei o que eu estou escrevendo. E sei a reação da maioria dos leitores. É bom a gente avisar para ajudar. Entendeu? Então, professor, enquanto eu estiver recebendo, né, a energia distribuída por qualquer pessoa, se aquilo me impactar em excesso ou não me impactar, das duas formas eu estou longe ainda de chegar a um nível de assistência, maxifraternismo. Tem que entender. O alinhamento. Agora, veja, esse bebê tem 2 páginas, ele tem 45 itens. Agora, ele tem, na verdade, uma série de megapensenes, e eu ainda vou colocar mais 3 aí ainda, sabe? Para aumentar. Só para dar mais molho para a argumentação. Agora, isso tudo é síntese, para fazer a pessoa pensar. Tudo aí pontual, a pessoa pensar. É o jeito. Agora, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor um caso bem real. Tá? Aproveitando, o ano retrasado, o senhor lembra que eu trouxe, inclusive, aqui na tertúlia a situação da Nicole, que aconteceu naquela boate lá, que caiu o globo em cima, e ela ficou aí um tempo, enfim, bem ruim, né? A forma de relação, aproveitando que o colega trouxe, que quando acontece com a gente, aquilo muda, reperspectiva a visão, né? A forma de relação e de pensamento, o pensamento ideal nosso, com relação ao dono da boate, ao responsável, seria qual? Exteriorizar a melhor energia possível, desejar o melhor, conversar... Desejar que todo mundo melhore, mas não deixar de esclarecer as bobagens, a ignorância que tem ali, as delinquências que ocorreram para chegar naquilo. Isso é preciso a gente falar. Me interessa quem doer, tem que falar. Que é o caso de Santa Maria, agora, recentemente. Agora, vamos pensar bem, pôr energia no assunto. Esse é o caminho. Não, o professor... Mas ali é vamos dizer, uma tragédia anunciada, igual outras tem no Brasil, tudo devido ao descaso. O descaso da pirâmide. Começa no vértice, vem até na base. Todo mundo passou por aquilo, tudo é um conjunto de descaso. E outra coisa, depois caiu aquilo lá, eles começaram a falar que a cidade lá é toda assim. Há um descaso, negligência em tudo. Então, eu estava vendo essa questão da omissão deficitária, né, e não denunciar as falhas dos algozes. Por exemplo, se todo mundo... Você foi a primeira pessoa que eu vi falando dessa questão da falha, né, da negligência das autoridades. Depois que todo mundo começou a falar. Mas quantas falhas foram negligenciadas e não foram omitidas, foram omissões deficitárias, e se chegou a esse ponto? Então, a gente, quando vítima, ou quando percebe, tem que denunciar, tem que mostrar o fato. Agora, que muitas vezes dá medo, porque assim, se só... O brasileiro, ele é da descasolândia. Não tem cultura de coleciona os descasos, as negligências e a indiferença. E eu não acho que essa tragédia é a última, não. Pode ter mais, pode esperar. Isilda, isso que olha que eu sou otimista. Isilda, isso que tu falou sobre denunciar, sobre ir atrás... mesmo denunciando, sendo sincero com o que aconteceu e mostrando, o que tu faz quando não adianta? Quando nada é feito? Existe, por exemplo, o despreparo da polícia, o descaso, né? Da justiça, no caso. Existe, sim, eles não sabem. Mas o que a gente tem que fazer? Não pode ficar tão quieto também. Tem que ir falando. Hoje, o que eu vejo, assim, uma das coisas que denuncia e que ajuda muito é a mídia. Apesar de ela atrapalhar, talvez ela ajuda bastante. Porque ela começa a falar, e ela acaba, sabe, provocando uma certa vergonha e incomodando. Então, eu vejo isso. Se, por exemplo, um caso você falou assim, que aconteceu aqui do estupro, né? E acontece muito. Muitas das vítimas não denunciam por medo. Elas têm medo da revanche, da vingança.
Por quê? Porque a própria polícia também não dá condições, a gente não tem condições da justiça de ter segurança. Sim, que às vezes o agressor é mais forte em muitos sentidos. E outra coisa, ele vai estar ali na frente. Né? E a população não acredita, na polícia também tem isso. Tá? É muito Agora, lento. os mais ingênuos e mais inocentes são os artistas da banda e, em seguida, os participantes lá do show. Esses são os últimos, eles não têm tanta culpa. A culpa vem tudo antes deles. É estrutural, é estrutural. Já os donos da boate já começam a ter muita culpa. As autoridades que permitem aquilo funcionar têm muita culpa. O governo do Estado que permite que as leis cheguem a esse descalabro também tem culpa. E por aí vai. Agora, no governo, a pessoa sempre fala que é o governo anterior. Nunca é o dela. Isso é bobagem. Não é assim. Tem responsabilidade. Político tem muita responsabilidade nisso tudo. Valdo, essa coisa de... Aí tem bombeiro, prefeitura, que devia... Mas acontece que eles subornam a prefeitura, a bombeira. Isso que acontece. A realidade do Brasil aí é um erro duplo. Inventar outra coisa. Se há suborno, aí é o erro duplo. Por isso, então a pessoa está muito consciente do erro, aí piora tudo. Aquela boate, ela estava tão fora de qualquer norma, não, que aqui não houve suborno para a prefeitura, para bombeiro, para tudo. Câmara da morte. Câmara para matar os outros, está na cara. Agora, eu acho que no meio daquele povo e até dos artistas, às vezes, tem aquele artista que fala assim, isso aconteceu. Aconteceu. Tem gente que pensa assim. Tem sim. Estão pouco ligando. Vários desses devem ter morrido. Tem sim. Lá no Rio eu falava com certas pessoas, cuidado com isso, acontece isso. Eu falei assim, e daí? Se acontecer, é o destino, deixa para lá. Ele não raciocina. Agora, o que é que falta nisso aí? A culpa é do governo. Por quê? Falta educação. Precisava de melhorar o Ministério da Deseducação que nós temos. Tem que colocá-lo funcionando, educando o povo. Agora não, deram ordem para passar todo mundo. Como é que é possível isso? Só para melhorar as estatísticas do analfabetismo no Brasil. Só vergonha, gente. Saiu na imprensa que a maioria das cidades, principalmente cidade grande, boate, está tudo irregular. Isso é tudo suborno, é tudo... Mas tem boate, as casas noturnas, show, casa de tudo. As casas noturnas são perigosíssimas. Gravaldo. Eu examinei isso muito tempo, na época que eu tinha meu consultório lá no Rio, devido ao povo que eu recebi, que queria ver como é que era a vida no Brasil, vida noturna, os lugares. Então eu ia no carnaval, ia nos lugares, as grandes boates. Tinha lugar que eu ia entrar e falei assim, não, vamos embora que não dá para ficar aqui. Isso é um perigo. Isso já na década de 60, 70. Está todo mundo na cadeia. Está todo mundo na cadeia. O vocalista que acendeu as chamas, o dono da boate e o segurança que atrasou a saída. Agora, é só a consequência, né? Só as pessoas que ficaram na última parte da tragédia, porque os causadores mesmo... são outras pessoas. Exatamente. Ó. E o governo? Quando é que vai ser julgado? Só os pequenos vão presos, os grandes não. Agora, gente, não é só isso aí que é perigoso, não. Não é só a vida noturna. Tem outras coisas muito perigosas por aí afora. Isso tudo a gente tem que ver. Lá na Europa, essa semana, eles estão preocupados com a carne de cavalo. Não. Aqui no Brasil, precisa de ver como é que é isso. Os problemas que tem por aí, como é que fica. E agora teve também o caso do torcedor brasileiro, aquele que atingiu lá uma criança na Colômbia, né, se não me engano, né? Na Bolívia. Um sinalizador. E acabou matando a criança. Na Bolívia. Agora o Corinthians está no buraco com isso. Então, e também fica a imagem do Brasil. Agora, o pior da história é que na Bolívia foi acontecer isso. Professor Valdo, o problema da carne de cavalo que eu entendi é que eles estavam vendendo carne de cavalo no lugar de carne de boi. Só que lá mas sempre assim. Mas só que lá, por exemplo, na Itália, pelo menos eu via no mercado, eles têm aquelas bandejinhas de carne de cavalo escrita carne de cavalo. Eles comem normalmente. Só que lá não estava explícito. Não, eu sei. O problema não é a carne de cavalo. O problema é que eles estavam vendendo uma coisa pela outra. Porque lá eles compram, eles vendem normalmente.
escrito carne de cavalo. Na Itália e nos Estados Unidos agora é legal a carne de cavalo, nos outros países é ilegal, por isso. Sempre foi. Há muito tempo. Não, nos Estados Unidos foi ano passado. Eu fui a Verona e fiquei escandalizado a hora que eu vi aquela fila. Que fila é essa? Para comprar carne de cavalo. Você acha que faz mal? Aí eu fui até o açougueiro, vi o açougue, como é que era. Aí nunca mais eu comi nada lá que parecia chegar que tivesse qualquer coisa de carne. Mas a gente come aqui também, só que a gente não sabe. Essa carne fria, como é que chama? Não é carne seca, a outra que tem no Nordeste. É tudo carne de jegue. Congelada? É carne de jegue que eles fazem. Eles não fazem carne de boi. Você acha que faz mal, Valdo, carne de cavalo? Hein? Você acha que pode fazer mal carne de cavalo? Tem alguma coisa contra ou não? Pode o quê? Se pode fazer Faz mal a carne de pode cavalo. Eu não estou vendo, vocês estão falando tudo ao mesmo tempo, aqui eu não escuto nada. Não, ela perguntou se faz mal a carne de cavalo. Toda carne faz mal. Começa por aí. Se não faz mal fisicamente, faz mal mental, somaticamente. É um processo bravo, não dá certo. Agora, o que eu vejo também é o seguinte, estão vendendo muito produto industrializado de comida, sem expor o que tem. Isso é um erro. Conservante, essas coisas. Eu não confio na maioria das coisas que tem por aí. Perigo. Nos Estados Unidos eles estão... O Brasil ainda tem muita coisa assim no escuro. Estão usando... Por exemplo, eles estão vendendo aí muito o processo derivado de feijão. Esse feijão ele desintegra fácil, aquilo tem que conservar na geladeira. Tem uma opção de produto que está com feijão que não fala para pôr na geladeira. Isso depois dá um piriri na pessoa, que é um negócio. Se ficar fora, ainda mais nessa época de verão. Como é que faz? Sabe, foram feitos muitos... Eu mesmo estou comendo aí o sakura com essas coisas todas, tem que pôr tudo na geladeira. Aquilo é perigoso. Ele desintegra, ele dá alteração. Eles dão vários nomes para isso. O que acontece? Todo produto de feijão tem que colocar na geladeira. Valdo, tem um mito aí que pode deixar no congelador, né? Comida meses. Isso aí, para mim... Pois é, esse aí que eu falo de feijão, não falo para todo mundo, porque senão todo mundo vai lá e compra, depois não tem para a gente, porque tudo que eu falo desaparece. Então estou sendo um pouco egoísta. Agora, o nome é manju. O melhor manju que tem é o sakura. É muito bem feito, é produto japonês. Agora, nos Estados Unidos... Esse é de tirar o chapéu. Eles estão produzindo muito milho e eles colocam milho em todos os alimentos processados, mesmo que não tenha nada a ver com milho, que é barato. O milho tem as coisas boas de milho, mas tem a coisa que dá depressão milhinho, também, esse né? milhinho é muito bem feito. É tanto que você não compra, porque não tem. O que aparece, eles compram. Outra coisa que é muito séria que eu quero falar para vocês, eu não devia te falar não, porque senão vai desaparecer tudo. Mas é o Golden. Golden com o palmito. O palmito Golden tem aqueles que eles dissolvem na sua boca. Aquele não faz mal. Agora tem que conservar na geladeira a hora que abre, não tem jeito. Eu tenho usado muito isso, porque isso aí não me faz mal. Então eu compro 6, 8, 10. Tem um supermercado que eu fui com a graça, lá é mais barato se compra uma dúzia. Eu compro uma dúzia de uma vez. E vou guardando. Os vidros todos fora. Ao passo que eu abro um, eu coloco na geladeira. E assim vai. É uma saída. Golden. Mas o miolo é o seguinte, ele é ectoplasma puro. Ele é branco e dissolve. Você pega nele, ele desaparece da sua mão. Você põe na sua boca, ele some. Golden, super mole. Eles colocam vários nomes lá, né? Aí, ele sabe aí, ó. Ele sabe que extra macio. Extra macio, que geralmente é o nome que eles colocam. Agora, outra coisa, aquele que é da base, que faz assim, você está entendendo? Assim. Esse é o mais mole de todos eles, é o melhor que tem. Agora, gente, isso aí é o máximo. É uma coisa que você pode comer, não faz mal, ocupa espaço e ajuda o processo da assimilação, é o máximo. Tem várias coisas que eu uso nesse sentido, senão está perdido. Uma coisa que eu tomo remédio, eu tomo vários remédios 3 vezes por dia, então tem que comer alguma coisa. Uma coisa que eu não tinha visto em Foz do Iguaçu, vendendo palmito em mercado, bar palmito
virgem, né? E agora há pouco tempo eu vi Natura. Eu vi agora há pouco tempo, achei interessante, porque aqui é bem próximo de Palmito, né? Mas agora o Golden, até agora, nunca me fez mal. A perfeição do negócio. Eu tenho que segurar, porque senão, se não deixar, eu comeria o vidro inteiro. Não dá, né? Valdo. E outra coisa, ele tem gosto suave, porque eles não têm muita coisa. Aqui não tem muita impregnação de nada. Vale a pena ver. Golden, Palmito. Valdo, quando você falou do ectoplasta... Não, é ectoplasma puro. A coisa mais aproximada de ectoplasma é esse extra mole. É extra macio. Ele é impressionante. Ectoplasma puro. Vocês já comeram dele, né? Não é ectoplasma? Ele some na sua língua. Você faz assim, ele some. É ectoplasma. E ele é branco, igual a maioria do ectoplasma. Porque eu já vi ectoplasma até preto. Mas esse aí é branquinho. É branco rinço. Parece um sabonete que você está comendo. Hein? Agora, ó, palmito é botânica. Não faz mal. Palmitologia. É. Agora, eu estou dando palpito para vocês. Entende? Valdo, você sabe que a água lá na Inglaterra é horrível, né? A primeira De semana... onde? A água na Inglaterra é muito ruim em Londres. É. Quando eu cheguei lá na primeira semana, a sola do meu pé ficou cortada. Cortou de tão pesada que é a água, né? Então eu comecei a... Primeiro, levar a sério o que tu sempre falou sobre água, que eu achava que era besteira. Aí comecei a estudar. É sempre assim. Eu falo das coisas, a pessoa quebra a cara, aí depois ela fala, nossa, Paulo tinha razão. Aí comecei a estudar mais e vi que o pH mais alto que eles têm de água lá é 7,5. Aí tá, vamos tomar o 7,5 já, que é o que tem. Tentei várias águas diferentes. O que eu cheguei à conclusão? Quanto mais água eu tomo, mais desidratada eu fico. Eu tenho certeza disso. Já testei várias vezes. Está te dando diarreia? Isso e a coloração da urina também. Não, porque a diarreia que faz isso. Você tem que olhar isso. Então eu não tomo tanta água mais. Antes eu tomava o quê? 3 litros, agora eu tomo 1,5 Agora, porque... Você está vendo por que eu tomava Coca-Cola quando eu viajava muito? Devido à pasteurização. A Coca-Cola é pasteurizada. Você tem alguma ideia, então, para mim? Ah, Coca-Cola. É o que eu fazia lá. Agora, ó, tem outra saída. Tem a rua Lilis, lá no centro da cidade, que tem um restaurante chinês, que lá é bom. É bom você aparecer. Foi o tal mal que me indicou esse restaurante, e eu fiquei lá como se fosse sócio deles. Tem até uma sala VIP, um negócio todo, um lugar que você vai. Lá eles fazem chá. O chá você pode tomar, que não vai te dar dor de barriga. Entende? Aquilo lá não dá piriri, não. Chá chinês. Agora, a rua Lili, como é que é? Laila, geralmente que eles chamam Laila. É bem no centro da cidade. O restaurante é um pouquinho escondidinho, que é só mais de chinês. Mas é muito bom. A comida também lá é fora de série, tudo pura. Vale a pena. O que tem, ó? A Fabiana tinha chamado a atenção dessa sequência de frases aqui, e na hora eu não deu para falar, mas o que eu achei interessante é que são silogismos inconclusos, onde a conclusão não está explicitada, mas são óbvias. Não, né? fica por fora. Eu achei ótimo. Aqui, ó, fica por fora. A conclusão é extra. É uma é. extra conclusão. Mas a gente só sugere para a pessoa pensar de mas fora. tem um silogismo. Quem conclui aí é você. Tem um silogismo aí. Agora, só aí tem 4 mega instigante. 4 mega pensando. De uma vez só. Agora, o melhor dessa aqui, ó, é o lonjovem. É o longevo jovem. Esse é também para fazer pensar, né? É o jeito. Lonjovem. Agora, nós esperamos, então, Isilda, que você traga mais uns 200 verbetes, seja de São Paulo ou daqui, com a ajuda da Pilar ou não. Vamos ver o que a gente faz. Às vezes o Arlindo, todo mundo para te ajudar.
Vamos em frente dessa, que você é muito boa nas coisas. Tem muita experiência, você faz pesquisa, isso é importante. Ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 40 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Os recados de hoje são da Marta, sobre o censo de parafiliação, a Rosa Nader, com o programa Verbetografia, e Everaldo, com o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Boa tarde. Nos dias 2 e 3 de março, será ministrado pela professora Adriana Lopes o curso Censo de Parafiliação, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. Esse curso tem como objetivo ampliar a lucidez quanto à vinculação ao amparo funcional. Temas que serão abordados: assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores, avaliação do nível de parafiliação. Maiores informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelos telefones 45 2102 1421 ou 40 53 98 18, a partir das 15 horas. Obrigada. Boa tarde a todos. É só para lembrar que na próxima quinta-feira, dia 28, a gente vai começar o programa Verbetografia totalmente EAD, né? E, então, a gente convida aquelas pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, até mesmo os residentes de Foz do Iguaçu, que tiveram algum problema com o horário, né? Para fazerem aí o programa Verbetografia em EAD. Aos moradores de Foz do Iguaçu, a gente tem um outro programa que vai começar na semana posterior, vai começar no dia 6 de março, que ele é semipresencial. Então, qual é a distinção? É que ambos as aulas são liberadas semanalmente, 2 horas de aula são liberadas semanalmente, você assiste essas aulas no seu conforto da sua casa, o horário que você tiver de disponibilidade, e esse que é semipresencial, às quartas-feiras, de 7h30 até as 9h30 da noite, a gente vai ter um encontro presencial para tirar todas as dúvidas. O totalmente online, esse encontro vai ser virtual às quintas-feiras, de 7h30 da noite a 9h30 da noite. E aí, ao longo de 3 meses, você acaba de fazer o seu verbete e vem apresentar aqui na tertúlia. A gente convida todos vocês. As inscrições são feitas pela recepção do CAEC. Ok? Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui para reforçar o convite para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, que nós vamos ter agora a 3ª turma, iniciando no dia 8 de março. Então, vai ser numa sexta-feira, dia 8, 9 e 10, o primeiro módulo, e o segundo módulo, dia 10, 11 e 12 de maio. Tá? Então, esse curso tem como principais finalidades auxiliar a pessoa no autoposicionamento quanto à cosmoética pessoal, ampliação da autocriticidade, a qualificação da intencionalidade e com o objetivo de superação das autocorrupções. Então, esse curso é um curso eminentemente prático, vai ser passado somente uma parte inicial com alguma abordagem teórica, no qual a gente apresenta opções em termos de técnicas para a pessoa identificar, fazer o autodiagnóstico quanto às cláusulas a serem desenvolvidas. Depois, a pessoa vai poder trabalhar e ter a oportunidade de apresentar para os seus colegas, num primeiro momento, uma das cláusulas do seu CPC, e no segundo módulo, depois de praticamente esses 2 meses da pessoa poder aprofundar dentro do autodiagnóstico, elaborar e apresentar o seu CPC aos demais. Então, aquelas pessoas que têm interesse em aprofundar essa questão da cosmoética, é uma grande oportunidade. Quem desejar maiores informações, pode se dirigir à recepção do CAEC. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. E o verbete de amanhã será leitura dialógica da especialidade Comunicologia, com a autora professora Bianca Rogoski. Uma boa tarde a todos e obrigada pela presença.